Aqui, para vocês não ficarem muito tempo em pé, Gálatas 6:9, os irmãos encontraram? Depois que a gente nós lermos, você senta aí com a sua Bíblia aberta no texto, por favor. Gálatas 6:9, na versão que eu tenho aqui, diz o seguinte: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém? Sente aí com a sua Bíblia aberta. Glória a Deus. Estava conversando com um amigo meu de tarde sobre alguns assuntos concernentes à obra do Senhor, e citei a nossa irmã Zilda, na conversa lá, algo que ela me falou quando nós estávamos ajudando ali na Vila Estrela. E aí eu cheguei em casa, fui conversar com a minha esposa enquanto nós estávamos nos arrumando para vir para a igreja, e falei, eu estava conversando com fulano de tal, e eu contei para ele compartilhar aquilo que a irmã Zilda tinha nos aconselhado há anos atrás. E aí eu cheguei aqui, vi ela, fui ali cumprimentar ela, e a primeira coisa que ela falou para mim, irmão Márcio, pastor Márcio, ela falou assim: trabalhar para Deus é trabalhar para o melhor patrão que tem. Exatamente o mesmo assunto que eu estava conversando de tarde, o mesmo assunto que eu estava conversando com a minha esposa. E ela disse, eu louvei a Deus. Eu falei assim, já ganhei aqui a minha vinda aqui na igreja, porque é sempre bom relembrar dessas verdades. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, diz que, ele falou o seguinte: não vos canso de dizer as mesmas coisas. Amém? O evangelho é simples, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Meus irmãos, nós lemos um texto aqui, que Paulo escreveu, na carta aos Gálatas, que, caso alguém não saiba, não era uma cidade, mas era uma região chamada Galácia. E aqui no versículo que nós lemos, lembrando que originalmente não tinha capítulos nem versículos, a Bíblia, mas ela foi subdividida para ficar mais fácil de nós lermos e encontrarmos o texto. Nós lemos aqui uma parte das Escrituras que diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, a parte A do versículo. E a parte B do versículo diz: porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aqui eu já quero ir direto ao ponto, não vou introduzir aqui falando sobre a carta, mas na parte A do versículo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem. Sabe qual que é a primeira coisa que eu entendo aqui, irmã Maria? Fazer o bem cansa. Se não cansasse fazer o bem, ele não daria essa orientação. Fico vendo aqui, tem muitas mamães, muitas vovós. Uma mãe verdadeira, sempre está fazendo bem para os seus filhos. Sim ou não, irmã Wanda? A mãe sempre está fazendo. Interessante que até no mundo animal é desse jeito. Nós estávamos vindo, eu abri o portão e eu vi uma gatinha saindo assim depressa de dentro de casa. E aí eu observei o que ela tinha feito. Ela tinha entrado no quintal, que a gente joga um restinho de comida para as galinhas. Ela pegou ali um ossinho de frango e levou para os gatinhos lá. Por quê? Fazendo bem para os filhos. E uma mãe sempre vai fazer o bem para os filhos, mas cansa. Não cansa? Irmã Elizabeth, trigêmeos, cansa, carrega na barriga, depois amamenta, coloca para dormir, depois que amamenta tem que fazer rotar. Fazer o bem cansa, mas o apóstolo Paulo nos dá uma orientação para nós não nos cansarmos de fazer o bem. Fazer o bem cansa para a mãe, fazer o bem cansa para a esposa, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, que também estava conversando aqui com a irmã Zilda, a mulher tem assumido dupla jornada, tem assumido o papel de ser a companheira do marido e também de trabalhar fora de casa. Isso cansa, mas a orientação de Deus através do apóstolo Paulo é: não vos cansei de fazer o bem. Eu fico olhando aqui, nós estamos engateando aí no ministério pastoral. Tem aqui pastor Geraldo, experiente, demais obreiros experientes aqui. Para o pastor fazer o bem também cansa. Por quê? Porque, como eu estava conversando com alguém ontem, que já tem uma longa caminhada cristã, e falou assim: você faz 99. Na hora que você não pode fazer o 100, a pessoa esquece tudo que você fez e reclama. Quantas e quantas ovelhas, o pastor Geraldo, os demais pastores, a pessoa chega na igreja arrebentada, cheio de problemas, cheio de contas, cheio de coisa. Pastor ajuda, ora, jejua, chora junto, vai atrás, paga um talão de água, paga um talão de luz, leva uma cesta, ajuda com o fio, ajuda com uma coisa.
aí daqui a pouco a pessoa sai da igreja e ainda sai falando mal. Fazer o bem cansa, irmãos. Mas o conselho aqui de Deus, através do apóstolo Paulo, é: não vos canseis de fazer o bem. Paulo falou isso com propriedade, irmãos. Ele chega na igreja de Filipos para fazer o bem, evangelizar a cidade. Quer um bem maior do que pregar o evangelho para alguém? Não tem. Ele chega lá para evangelizar, e eles louvando a Deus, evangelizando, orando, indo para o lugar de oração, faz o bem de expulsar um espírito de adivinhação de uma mulher, e o que é que ele recebe? Aplausos? Seguidores no Instagram? Prisão e açoite, ou, melhor dizendo, açoites e prisão. Talvez se fosse eu, falava assim: Senhor, essa noite eu desisto do meu ministério. Mas ele falou com propriedade: não vos cansei de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher, se não desfalecermos. Ele sabia que a casa dele não era aqui nessa terra, a pátria dele era o céu. Por isso, só quem anda aqui nessa terra com os olhos na eternidade consegue viver uma vida que agrada a Deus. Porque está aqui meu amigo Ebin, nós sempre conversamos das coisas de Deus. Um dos grandes desafios da fé, eu sempre falei isso e vou falar de novo, é você trocar o que você vê, que você pode pegar, o que você pode sentir, por aquilo que você não vê, por aquilo que olho nenhum ainda viu, ouvido nenhum ainda ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem. Isso é fé. E o apóstolo Paulo fala com propriedade: não vos canseis de fazer o bem. Quando você vai olhar o currículo do apóstolo Paulo, cadeia, naufrágio, fome, perseguição, mas também tinha ressurreição, mas também através das vidas dele tinha salvação, mas também através do ministério dele, o ambiente que ele chegava era mudado. Por quê? Porque ele não cansou de fazer o bem. Se na primeira viagem missionária dele, quando ele chegou lá em Filipos, quando ele foi preso, açoitado ali, humilhado, se ele tivesse cansado de fazer o bem, irmã, Corinto não tinha ouvido, Éfeso não tinha ouvido, as demais igrejas não tinham ouvido a palavra do Senhor, nós não teríamos essas cartas. Então, meus irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Nós precisamos fazer o bem. Todos nós aqui temos aquele amigo que é conhecido popularmente no nosso meio, aquele vem a nós, que só pede. Todos nós. Camarada só procura para pedir. Todos nós temos. Aí às vezes a gente pensa: rapaz, misericórdia, sai para lá. Mas saiba de uma coisa: ainda que na mente dele ele esteja te fazendo de bobo, ainda que na mente dele ele esteja tentando te usar, ganhar vantagem em cima de você, se você continuar fazendo bem, você vai colher os frutos. Nós estamos começando, como vocês sabem, no ministério, e já tem gente lá, pastor Geraldo, batendo na porta direto: arruma uma cesta básica aí, passa uns dias, arruma uma cesta básica aí, né? É desse modelo, irmãos. Mas a dica para nós hoje é: não vos cansei de fazer o bem. A parte B do versículo lido diz, na versão que eu tenho aqui: porque ao seu tempo ceifaremos, olha a condicional aqui, ó, se não desfalecermos. Então o que é que eu entendo aqui? Só colhe se não desfalecer. Só colhe quem perseverar. Entre a semeadura e a colheita existe um processo, tanto no natural como no espiritual. Para a pessoa chegar aí e plantar aí muitos alqueires de soja, não é, chega lá, está tudo prontinho não. Tem que derrubar o cerrado, tem que jogar ali um calcário, um adubo, tem que arrumar a terra, depois tem que arar, depois tem que semear, depois que semeia a terra tem que fazer aquele processo de agrotóxicos, dessecante, para só depois colher. E não é assim, ó, planta um ano e colhe 20 anos, não, irmãos. Todo ano tem que plantar, se ele quiser colher todo ano. E na nossa vida espiritual é desse jeito.
Só vamos colher o que plantamos se perseverarmos, se não nos cansarmos de fazer o bem. Muitas pessoas começam muito bem a sua fé, mas elas desfalecem pelo caminho. O mais importante é como nós terminamos a nossa carreira, e não como nós começamos. Sempre eu cito também aquele malfeitor da cruz. No último minuto, ele fez a escolha certa e alcançou graça. Mas outras pessoas já têm o prazer e a oportunidade de nascer no lar evangélico, como foi minha esposa, e nunca conhecer a humilhação que é ser escravo do diabo, como eu conheci. Então, de acordo com o que nós vamos semeando e perseverando em semear, nós vamos colhendo. Então, qual é o resumo dessa mensagem? Quem persevera em fazer o bem, terá uma colheita abençoada e contínua. Vou repetir para gravar no seu coração. Quem persevera em fazer o bem, terá uma colheita abençoada e contínua. Mas não pode se cansar. Não pode se cansar, tem que perseverar. E isso, meus irmãos, se aplica em todas as áreas da vida. Todas as áreas. Eu separei aqui algumas que eu acredito ser as principais áreas da vida, que essa verdade se aplica, que esse princípio se aplica. E a primeira área que eu quero aplicar essa palavra, que aquele que não cansa de fazer o bem, aquele que persevera, ele vai colher, é o relacionamento nosso com Deus. Adão e Eva, o primeiro casal da terra. Imagina como que era o Éden, o paraíso. Se hoje que tem poluição, se hoje que tem todas as mazelas do mundo, você olha aí nas redes sociais, Arraial do Cabo, Cabo Frio, você olha aí Ilhas Maldivas, você olha aí Cancún, Caribe, são paraísos. Você olha aí que tem cachoeiras lindas. Esses dias eu estava olhando aqui perto, aqui, Formosa, o Salto do Itiquira, fiquei com vontade de ir lá. Se você olha aqui no planeta Terra, com tudo o que acontece, tem tantas maravilhas, imagina como que era no Éden. O cenário paradisíaco. E ainda mais, lá, eles trabalhavam sem fadiga. Lá, Eva gerava sem sentir muitas dores. Lá, não tinha boleto para pagar. Pensa, Renato, que benção. Não preocupar com boleto, tudo tranquilo. Comida em abundância, queria uma fruta, era ir lá e pegar. Queria comer uma carninha, uma picanha, não precisava esperar uma proposta mentirosa, não, era só ir lá e pegar. Entendeu? Era bênção, era um ambiente lindo, não tinha violência, não precisava preocupar com bandido, não precisava preocupar com alguém entrar na casa e fazer o mal. E o principal, contato direto com o Pai, contato direto com Deus. Todos os dias, pastor Rubens, na viração do dia, papai estava lá, para ter um contato direto. Os meus filhos sempre falam: papai, vamos fazer uma noite do pijama? Quando a gente joga os colchão lá no chão lá, e minha esposa faz uma pipoca, pega um refrigerante, um suco, que eles acham bom, e era esse contato que eles tinham com Deus. Pensa, para você ver, Davi, meu primogênito, como era o diálogo entre Adão, Eva e Deus. Eu tive a oportunidade de receber mais uma vez o pastor Jefferson Garcia lá em casa. Eu fiquei um pouquinho com dó dele, porque está meio doente. Eu não fiquei conversando com ele muito tempo, não. Na hora que dava umas meia-noite e pouco, eu parava. Mas eu, puxando a língua dele, ele falava o hebraico, o grego, explicando e falando de Bíblia, contando as histórias. Como que você foi a primeira vez para a Europa? Como você foi a primeira vez para os Estados Unidos? Como você entende esse texto aqui? Como você entende aquele texto ali? E eu peguei leve com ele dessa vez, como eu disse que ele está com uns problemas de enfermidade, mas já teve vez lá que vai ficar até 4 horas da manhã. Eu, minha esposa, ele e a esposa dele conversando. Agora imagina com Deus, pastor Rubens, como que era o ambiente do Éden. Só que eu até ia colocar um vídeo aqui no comecinho, mas eu achei por bem não. Vocês já devem ter visto, a pessoa cantar a vitória antes da hora.
pessoa vem na corrida, começa a comemorar e distrai, e o outro vai lá e chega na frente. E na nossa vida, muitas vezes é assim. A pessoa pensa que, eu já sou filho de Deus, então eu já estou no céu, então, independente do que eu fizer, Deus me ama e vai ficar por isso mesmo. Mas não é assim. Um dia, Adão e sua esposa decidiram se cansar de fazer o bem. Decidiram se cansar de crer na voz de Deus que diz que o dia que eles comessem da árvore, certamente eles morreriam. E antes mesmo da desobediência, eu acredito que o pecado deles foi incredulidade, porque eles acreditaram na voz da serpente em detrimento da voz de Deus. E aí eles se cansaram de fazer o bem. E se você for refletir, aquilo que nós cremos reflete diretamente naquilo que nós fazemos. Aquilo que nós cremos reflete diretamente naquilo que nós fazemos. E eles começaram a crer nas promessas mentirosas do diabo, e o recado que eles deram no mundo espiritual, quando eles pecaram contra Deus, é mais ou menos o seguinte: quer saber? O que eu tenho vivido com Deus não é suficiente. Vou desistir, vou procurar o meu próprio caminho. E, como eu disse, eles se cansaram de fazer o bem, e hoje, tudo de ruim que existe no mundo começou ali. Veja a nossa responsabilidade. Pastor Rubens pregou uma mensagem ali em casa, esse tempo atrás, poderosíssima. E ele falou lá sobre a questão da decisão. A decisão que ele tomou com a esposa dele há uns anos atrás, tem refletido na vida dos filhos dele, e agora para os netos. E se Jesus demorar a voltar, para os bisnetos. E se Jesus demorar a voltar, para os tataranetos. Porque Deus é um Deus geracional. O sucesso do líder não é medido principalmente pelo aqui e agora, mas pela sua sucessão. Amém? Então, meus irmãos, no nosso relacionamento com Deus, nós não podemos abaixar a guarda. Tanto que a Bíblia fala sobre vigilância, o tanto que a Bíblia fala sobre vigiar e orar. E eu nunca tinha visto na Bíblia, que os detalhes da Bíblia que enriquece o texto. O pastor Geraldo até fez um congresso sobre esse tema, porque lá em Lucas fala, olhai, vigiai e orai. E eu nunca tinha visto, ele sempre falava que eu aprendi com ele nas orações aqui pela manhã, no ciclo de oração. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar, vigiar e orar. Por quê? Porque não é porque nós somos filhos de Deus que está tudo garantido, não. Se você for ver na Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 3, no versículo 38, vai dizer que Adão era filho de Deus. Porém, quando ele se cansou de fazer o bem, ele perdeu esse posto. Então, a primeira área que nós não podemos nunca, em hipótese nenhuma, cansar de fazer o bem, no nosso relacionamento com Deus. Irmã Zilda disse, eu volto a repetir, trabalhar para Deus é trabalhar para o melhor patrão. Às vezes você está fazendo, não está entendendo nada, porque está dando tudo errado. Você está fazendo certo, não está entendendo nada, porque seus irmãos estão te jogando na cova. Você está fazendo certo, você não está entendendo, porque alguém está te caluniando, falando que você está mexendo com ela, como fez a mulher de Potifar com José. Talvez você está fazendo certo e não está entendendo, porque o preso ali, o copeiro do rei, se esqueceu de você. Mas ao seu tempo você vai colher, se você não desfalecer. Persevere. Amém? Segunda área que essa verdade se aplica: relacionamento familiar. Outra área, irmãos, que nós nunca podemos nos cansar de fazer o bem, é no relacionamento familiar. Muitas pessoas pensam que, porque já conquistou o marido uma vez, está conquistado para sempre. Muitas pessoas pensam porque já conquistou a esposa uma vez, está conquistado para sempre. Se fosse assim, não existia divórcio. Se fosse assim, não tinha divórcio. Então, meus irmãos, você tem que fazer o bem e perseverar em fazer o bem. Tem na Bíblia sobre isso? Tem. Quando você vai ler no livro de Esther, vai contar a história do rei Assuero e da rainha Vasti, casados, obviamente, provavelmente tinha seus filhos, sua família, mas eles cometeram alguns erros.
Dentre eles deram brecha na questão de cada um andar para o lado. Irmão Jonathan, o rei Assuero fazendo um banquete aqui com seus amigos, e a rainha Vasti um banquete paralelo com suas amigas. Meus irmãos, casou é para andar junto. Sim ou não, Wesley? Para andar junto. É lógico que você pode ter seu tempo de fazer alguma coisa, seu momento de solitude, mas que não seja com frequência. Casou é para andar junto, para estar junto. E ali ele fazendo o seu banquete para cá, ela fazendo o banquete dela para lá, e aí ele, já no grau, chama ela para vir, ela recusa, não trabalha com a honra, mas com a disputa. Quem que ele está achando que é? O texto não fala assim, mas eu posso imaginar. E aí o que acontece? Ela perde o posto de rainha. Então, meus irmãos, eu penso comigo que para ela chegar a casar com o rei, no começo do casamento dela, ela honrava o rei. Você acha que não? Com certeza. No começo do casamento dela, ela chegava toda cheirosa, carinhosa. No começo do casamento ali, do seu relacionamento, ela submissa, ela fazendo de tudo para conquistar, né? E isso também vale também para o homem, que muitas vezes no começo do relacionamento é educado, e depois, como se diz por aí, vira um cavalo. Muitas vezes no começo do relacionamento trata com honra, depois trata com desonra. Então, meus irmãos, se você quer continuar ter uma colheita abençoada e contínua no seu relacionamento familiar, não cansa de fazer o bem, porque eu já disse aqui, no relacionamento familiar, cansa de fazer o bem. Eu fico olhando minha esposa, ela é muito organizada, e eu já sou muito desorganizado, porque eu fui criado com mãe e com vó, e aí quantas vezes ela falou assim, ai meu Deus, esse sapato aqui no caminho, não sei o que, essa bagunça aqui, eu falo para ela, não desiste de mim não, vou melhorar. Mas você já falou isso, não, mas não desiste de mim não, vou melhorar. E ela, graças a Deus, não tem cansado de fazer o bem, nós estamos juntos. Porque se cansar, irmãos, você para e acaba. Então nós precisamos perseverar em fazer o bem. E foi o que aconteceu aqui com a rainha Vasti. Eu acredito que no começo do relacionamento dela, eu coloquei aqui no meu esboço, pensei bem se eu falaria ou não, porque eu não sou pastor aqui, mas eu quero compartilhar com vocês. Geralmente no começo do relacionamento, a pessoa tem uma vida íntima, ativa, mas com o passar do tempo vai desdeixando. E isso, meus irmãos, não pode. Eu sei que ser intimamente ativo todo dia cansa, mas não vos cansei de fazer o bem. Não dá brecha não. Isso vale tanto para um como para outro, tudo aqui. Por quê? Porque infelizmente é um assunto pouco falado no nosso meio, mas que tem prejudicado muita gente, meus irmãos. Quando eu vivia em um outro ambiente, sem ser o ambiente da igreja, quantas e quantas vezes, porque eu já fui muito dedicado ao pecado, mas eu sempre fui medroso em algumas áreas. E eu nunca gostei de mexer com a mulher dos outros, porque eu sei que isso aí dá problema. Mas quantas e quantas vezes já havia amigo meu, a mulher está carente e começa a reclamar de alguma coisa, o cara já chega assim, e leva mesmo, irmão. Então, não vos cansei de fazer o bem, porque é uma conquista diária. Se você quer ter no seu relacionamento abundância e constância, não deixe de fazer o bem. Conquiste a sua esposa todo dia, conquiste o seu marido todo dia, porque assim nós vamos fechando as brechas. Primeiro com Deus, nosso relacionamento tem que estar bom. Depois em familiar. Terceiro lugar, que essa verdade se aplica. Aleluias. Terceira área que essa verdade se aplica. No nosso ministério, na nossa área ministerial. Como eu já disse aqui, muitas pessoas começaram o seu ministério bem. Eu poderia falar aqui de Saul, que foi ungido, profetizou, fez proezas, maravilhas, vitorioso, mas terminou mal. Poderia falar aqui de Judas, que fez parte do colégio apostólico, mas terminou mal a sua vida. Eu poderia falar aqui de Salomão, que começou tendo sonhos,
né, com Deus, experiências grandiosas com Deus, pedindo sabedoria, começou bem, mas terminou mal. Eu poderia falar de Sansão, que todas as vezes agora que eu vou falar sobre Sansão, eu lembro daquela pregação do diácono Wesley, que foi uma bênção, ficou marcado no meu coração, que começou seu ministério muito bem, mas terminou mal. Por quê? Porque deixou de fazer o bem, não perseverou para semear, para colher, quer dizer. Mas eu quero falar aqui sobre essa área ministerial de Gideão. Está lá a história dele em Juízes, a partir do capítulo 6 até o capítulo 8. Gideão, ele mesmo vai dizer, era da menor tribo, da menor família, ou seja, era o menor dos menores, anônimo, trabalhando ali escondido, para não passar fome, nem ele e nem a sua família. Mas Deus, com a sua bondade, com a sua infinita misericórdia, vai lá, escolhe Gideão, capacita Gideão, dá autoridade para Gideão, dá vitória para o povo de Israel através de Gideão, dá fama para Gideão, e Gideão vai fazendo tudo certo, tudo certo. Inclusive, se você for continuar lendo o texto, lá no capítulo 8, eles queriam até fazer de Gideão um rei sobre aquele povo, e não somente ele, mas a sua descendência reinar. E Gideão, não, eu não quero não, dizendo o quê? Que quem era rei ali de Israel era Deus. Na hora de tirar nota 10, terminar seu ministério assim de forma espetacular, o que é que o Gideão faz? Cansa de fazer o bem. Vai lá, faz uma estola sacerdotal de ouro, e aquela estola sacerdotal de ouro vira tropeço para o povo de Deus. E o povo começa a prestar culto ali, idolatria, porque o homem é muito propício ao pecado. E o que é que isso tem a ver com nós? Porque às vezes a pessoa é crente 20, 30, 40 anos, 50 anos, na hora de terminar seu ministério de forma assim, honrosa, ele cansa de fazer o bem, ela cansa de fazer o bem. E aí, irmãos, parou de semear, a colheita para, meu irmão. É igual o exemplo que eu dei da soja lá. Todo ano tem que plantar, se quiser colher todo ano. E quantas pessoas têm feito isso? A exemplo de Davi, que teve tudo para ter um ministério impecável, mas já lá, no auge da sua fama, ele mancha, irmã Zilda, seu ministério, com uma escolha totalmente equivocada, totalmente desassociada da sua identidade de adorador. Nós, irmãos, somos filhos de Deus, e as nossas atitudes têm que ser condizentes com o que nós somos. Então, eu quero profetizar sobre a minha vida primeiro e sobre a vida de cada um de vocês aqui, que em nome de Jesus, nenhum de nós aqui vamos ter o ministério manchado, porque nós vamos vigiar, nós vamos perseverar em fazer o bem, e vamos ter sempre uma colheita contínua e abençoada, porque a lei da semeadura não falha. Vigilância, perseverança, é algo que nós temos que ter em mente. Aleluias? Glórias a Deus. Quarta e última área que essa verdade se aplica. Eu falei da nossa vida com Deus, eu falei da nossa vida conjugal familiar, porque a família começa entre o homem e a mulher, o marido e a esposa. Eu falei da nossa vida ministerial, e eu vou terminar aqui essa mensagem, que nós precisamos perseverar em fazer o bem, não podemos cansar em fazer o bem. Nossa vida profissional. Está aqui o Ebin, que é empresário. Quantos e quantos funcionários entram ali, dando o seu melhor, chega na hora certa, não falta de serviço, não fica, como diz aí no nosso meio, aqui no Goiás, dando nó, faz tudo direitinho, honra com seus compromissos, mas vai passando o tempo, irmã Zilda, a pessoa começa a relaxar, sai para beber numa sexta-feira e faz no sábado, em vez de fazer uma solda direitinho, faz uma mais ou menos, porque o patrão não dá conta de olhar tudo, e aí perde a bênção. E Deus é desse jeito, irmãos. Como eu volto a falar o que ela disse, que falou comigo, não tem patrão melhor do que Jesus. Se você está fazendo certo, meu irmão, Deus vai te abençoar, que Ele tem prazer em abençoar. Quando Caim estava triste, porque Deus recebeu o sacrifício de Abel, e recebeu, consequentemente, Abel seu sacrifício e o dele não, Deus falou para ele: por que você está triste, rapaz? Se você não fazer o certo, não é certo que você vai ser aceito? Faz o certo na sua vida com Deus,
faz o certo na sua vida com sua esposa, com seu marido, faz o certo na sua vida ministerial, faz o certo na sua vida profissional, que vai dar certo. Isso é para mim, isso é para cada um de nós. Não é a vida que é ruim, é porque às vezes a nossa semeadura está péssima. E quando a pessoa fala assim, eu devo estar colhendo o que outro plantou. Se não for uma brincadeira que a pessoa está fazendo, é sinal que ela está muito distante de Deus. Porque ela está falando então que Deus é injusto, ou que Deus erra. Então, meus irmãos, faz o certo. E sobre a vida profissional, eu quero falar aqui da parábola que Jesus conta em Lucas 12, a partir do versículo 13, todos conhecem. Tinha um fazendeiro que teve uma colheita muito boa. E aí o que ele pensou? Eu não tenho aonde eu guardar esse tanto de semente aqui. Não, já sei. Eu vou derrubar aqui os meus armazéns, vou fazer celeiros maiores e vou encher. E aí ele se dedicou naquilo ali, porque tem na Bíblia, meus irmãos, você pode procurar, tem na Bíblia, a Bíblia fala assim que Deus não é contra a riqueza, mas a Bíblia vai dizer que Deus não se agrada que a pessoa retém mais do que lhe é devido. Você tem que ser generoso. E ali, ele cria celeiros maiores, e aí ele comete um grande erro: confiar nas riquezas. Aí ele não diz só, graças te dou, Deus, porque o Senhor me deu tudo isso aqui. Não é isso que ele fala. Ele fala o seguinte: agora é comer, beber e viver uma vida regalada. Estou tranquilo. Tem dinheiro, tem tudo. Mas aí a parábola vai dizer o seguinte, que é perguntado para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens feito? Para quem será? Então, uma área, irmãos, que nós não podemos cansar de fazer o bem, é na área financeira, na área profissional. Porque muitas vezes a pessoa começa fazendo certo. A pessoa é generosa, a pessoa é humilde, enquanto ela está por baixo, a pessoa se dedica, cumpre com o seu combinado, que é algo que nós precisamos fazer, a pessoa patrocina o reino de Deus, a pessoa cumpre os princípios da Bíblia, só que muitas vezes, graças a Deus, com sinceridade, aqui no nosso meio não tem isso, aqui nessa noite, mas muitas vezes quando essas pessoas prosperam, elas cansam de fazer o bem. E uma coisa que comumente nós vemos, que a primeira coisa que a pessoa faz, pastor Geraldo, é abandonar a esposa. Você pode ver, você vê aí na televisão, você vê aí na cidade, aí afora, a pessoa fica rica, irmão sócio. A primeira coisa que faz é abandonar a esposa e arrumar uma nova. Então, meus irmãos, é certo uma coisa dessa? Não é. Negligencia o pastoreio dos filhos, porque a pessoa pode ser só membro aqui, ela não precisa ser auxiliar, não precisa ser diácono, não precisa ser nada, mas dentro de casa, ela tem que ser pastor dos filhos. Aí negligencia, porque tem que sair correndo atrás de dinheiro, correr atrás de dinheiro, confia nas riquezas, pensa que a vida já está ganha, pensa que a corrida da vida já está ganha, mas não é assim. Eu encerro essa palavra com 2 textos emblemáticos, que todos conhecem, de cor e salteado. O primeiro está lá em Mateus 24, versículo 12 e 13, que diz o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos, o que vai acontecer? Esfriará. Mas aquele que até o será salvo. Persevera, meu irmão. Persevera. Outro texto conhecidíssimo. E se eu morrer antes de Jesus voltar, eu quero que se cumpra esse versículo na minha Bíblia, é aquele de 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, enquanto a trombeta não soar, ou enquanto nós não partimos para a eternidade, nem por um minuto nós podemos abaixar a guarda. Um simples erro de Davi manchou todo o seu ministério. Nós não podemos fazer isso.